Mais News. Entrevista. Hora da nossa entrevista do dia, hoje destacando a greve dos professores aqui em Santa Catarina e como ela está se movimentando aqui também na nossa região. A gente está recebendo aqui ao vivo nos estúdios o coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Santa Catarina Regional de Birama, Jaumir César Araújo, e o professor David Carvalho, que é filiado ao sindicato e também vem representando os professores ACTs aqui da regional. Vou começar com o coordenador, o professor Jaumir, porque quando a gente fala em greve é porque tem uma reivindicação não atendida, né, professor? E eu gostaria que o senhor nos contasse o que está pegando aí na categoria. Bom dia e bem-vindo. Bom dia, Lino. Bom dia aos ouvintes, então, da Demais FM, né? É a satisfação estar aqui, desde já agradeço aí o espaço, tá? A gente ouve muito o Lino de manhã, né, indo para as nossas escolas. Quem é o Lino? Não conhecia, né? Então, que bom que está conhecendo hoje. Satisfação, então, Lino, estar aqui na Demais FM. Quero também dar um bom dia aos nossos professores e professoras da nossa regional, da Regional de Birama. E estamos aqui, então, para esclarecer algumas questões relacionadas, então, à greve do Magistério 2024. Então, Lino, começando, eu vou traçar, então, um cenário bem rápido, claro, Lino, até a gente chegar até aqui, até a questão da greve. Até porque não foi uma coisa de imediato, né? Então, logo no começo do governo do Jorginho, né, do governador Jorginho, nós apresentamos para o governo uma pauta, a pauta do magistério. E ele prontamente atendeu algumas das nossas pautas no papel. E aí a gente ficou, então, de fazer uma comissão de negociação. E foi feito, inclusive foi, de alguma forma, colocado no Diário Oficial, onde representantes do magistério, né, do Sint, e representantes do governo. Isso já há quase 2 anos, tá, Lino? Uhum. E havia um compromisso, então, de apresentar algumas propostas do magistério. Só que até hoje, Lino, isso quase 2 anos, nada disso aconteceu. E a gente tem cobrado do governo que receba o nosso sindicato, que apresente algum tipo de proposta, coisa que não aconteceu. Ele não está chamando o magistério, ele não está chamando o nosso sindicato, ele não está chamando para uma negociação. Então, no dia 4 de abril, houve uma assembleia em Florianópolis, onde foi deliberado, então, através dessa assembleia, que se o governo, até dia 23 agora de abril, não apresentasse uma proposta, o magistério de Santa Catarina entraria em greve. Uhum. E chegou dia 23, Lino, e essa proposta não veio. Uhum. Então, o magistério de Santa Catarina, oficialmente, então, está em greve. Então, não foi do dia 4 até o dia 23. Na verdade, a gente está tentando negociar com o governo, né, há mais de anos já, né, e ele não apresenta nenhuma proposta. Então, se me permite, Lino, sobre quais seriam essas pautas, né, que a gente elegeu, então, para estar cobrando do governo. Uhum. Uma das primeiras, que é o piso na carreira, né? A gente, esse ano, teve, então, uma nova lei, né, que estabeleceu que os prefeitos e os governadores, eles têm que apresentar uma carreira para o magistério, né? Uhum. Através da Lei Federal 14.817 de 2024. Então, que obriga governos estaduais e prefeituras a implementarem planos de carreira. Nós, em Santa Catarina, nós não temos plano de carreira. Uhum. Né? Nós temos uma carreira achatada. Né? Então, a gente quer que o governo apresente para a gente, então, um plano de carreira, ou seja, um plano de quem está começando no magistério, um plano de quem tem uma graduação, um plano para quem tem uma pós, uma especialização, um plano para quem tem, por exemplo, mestrado, e um plano para quem, por exemplo, vai fazer o doutorado. Então, hoje, a nossa carreira é achatada, ele compactou. O que isso significa? Quem está entrando no magistério praticamente ganha o mesmo valor de quem, por exemplo, está fazendo doutorado. Uhum. E isso não é carreira. Né? Então, Santa Catarina hoje não tem carreira. Então, através dessa lei, desse ano, a gente quer que o governo implemente a carreira. Né? Perfeito. A segunda pauta, Lino, é o concurso público. Né? Então, o Ministério Público cobra dos governos de que você não pode ter uma porcentagem de temporários, né, que não exceda a porcentagem de temporários. Então, por exemplo, na saúde, nós temos, então, em torno de 20% de temporários. A segurança tem em torno de 20% a 25% no máximo. E na educação, Lino, pasmem, nós temos quase 70% de temporários na educação.
É muito grande esse número. 70%, sabe? Então, como é que a gente pode estar, de alguma forma, resolvendo essa questão? É bem simples, Lino. Basta o governo oferecer concurso público, sabe? Que o professor faça o concurso, que ele trabalhe numa escola só, né? Ou no máximo 2 escolas. Então, depois o David pode falar como é que é a saga do professor ACT, que não, talvez em uma semana ele percorre 4 escolas, né, em Uhum. distâncias muito grandes. Então, essa é a segunda pauta com relação ao concurso público. A outra é a revogação, por exemplo, dos 14% dos aposentados. Uhum. Né? Então, infelizmente, né, hoje, quem está se aposentando, ele vai ter um desconto de 14%. Né? Ou quem já está aposentado, né, tem esse desconto. Então, se você somar a contribuição do imposto de renda 27 mais 14, o aposentado hoje é descontado quase 50% do seu salário. 40 e alguma coisa ali, né? Sim, Então é muito, né? claro que sim. Num período em que ele precisa, por exemplo, desse recurso, né? E a outra pauta, Lino, é 1/3 da hora atividade, em que foi definido pela Constituição, né, de 88, em que o professor, por 40 horas, tem direito a 1/3 de hora atividade. Santa Catarina não está pagando, né? Não está pagando e não está oportunizando 1/3 de hora atividade. Então a nossa luta é para que os professores que trabalham nas séries iniciais, né, os segundos professores e agora os professores que estão no laboratório, eles tenham acesso, então, a 1/3 da hora atividade. Inclusive, foi definido por lei. Já está ganho o processo, só Uhum. que o governo não está implementando. Então, Lino, são essas 4 pautas, né, Uhum. que a gente vem falando, esclarecendo, então, a comunidade da necessidade do governo negociar com a gente. Nós queremos negociar, nós não queremos greve. Greve é muito desgastante para todo mundo. Não é legal, Uhum. não é bacana deixar a escola sem aula. Só que não é bacana a forma como a gente tem sido tratado ultimamente pelo governo. E principalmente eu falo, né, dos professores ACTs, do qual o David pode falar um pouquinho também. Perfeito. Vamos conversar com o David então, porque essa mobilização atinge os professores desde os aposentados, né, como as reivindicações que o professor Jalmir citou, até os ACTs que estão ali nessa luta diária, né, como profissional, né, David? É bem isso. Primeiramente, um bom dia a Bom todos, dia. Evangelino, bom dia sociedade, ouvinte. E é isso. Na verdade, essa greve é por dignidade na carreira. São 4 eixos ali, 4 propostas, mas é por dignidade. Desde o ACT, de ter oportunidade de agregar, de estar ingressando com um concurso, porque hoje, socialmente se colocou, todo professor recebe 5.000. Isso é uma inverdade, isso é uma medida eleitoreira que foi colocada a partir de uma PEC que pode ser retirada. Então Uhum. a gente luta por um piso, que ali, a partir disso, sim, a questão de descompactação, que é extremamente importante para que você tenha carreira, aonde o professor hoje não tem carreira em Santa Catarina. Hoje a Uhum. gente vê o quê? Um achatamento. Qualquer trabalhador que esteja ouvindo, que ingresse numa empresa, ele quer ter uma carreira. Ele quer iniciar hoje, daqui a alguns anos está sendo valorizado e assim por diante. E hoje a gente não vê isso. O ACT que hoje almeja estar ingressando numa escola, no estado, o que seja, ele quer ter sua carreira. Ele Uhum. quer ter uma dignidade no seu trabalho. Hoje nós vemos colegas, eu no caso sou professor atualmente no Cecília Ax e no Orlando Bertoli, tenho 2 escolas. Mas a gente vê colegas com 4 escolas. A loucura que é de estar saindo de uma escola para outra durante uma semana todinha, viajando para lá e para cá, em caminhos adversos, estradas, o tempo. E isso é extremamente insalubre. As escolas hoje se tornaram ambientes salubres por conta desse descaso. Porque hoje você não tem estruturação. A gente viu, pouco tempo a gente passou por isso nas escolas, com risco de pegar fogo, por exemplo, aqui no nosso município. E é o descaso. A questão hoje do Estado é um descaso total com o educador, educação de forma geral, com o nosso aluno, com a estrutura de forma geral. Então hoje a gente vê que a luta é por dignidade, por o ACT entrar, ter uma carreira quanto o efetivo, que hoje o efetivo não possui isso, não possui valorização nenhuma de estar progredindo com mestrado, com doutorado, qualquer a mais. Hoje você não vê isso, não vê diferença. Você passa anos e anos e não vê. E por um aposentado, pela valorização do tempo dedicado, uma vida toda dedicada a uma educação, que esse
que vai construir uma sociedade pensante. Então, hoje você não vê essa valorização. Então, a luta que se tem por uma dignidade, a gente vai ver a questão do 1/3 de hora de atividade. As pedagogas hoje sofrem. Você imagina, a gente tem salas com 30 e poucas crianças, a qualidade que se tem nisso, não questionar a qualidade das professoras, que são excelentes, são guerreiras de estarem ali, mas que ambiente você exerce para isso? A loucura. Hoje é insalubre. Quantos professores são doentes por conta disso? Então, hoje o que a gente luta é por dignidade. Hoje a gente tem uma crescência, sim. Ontem o governador veio a público, infelizmente, trazer mais inverdades, em vez de tentar negociar, tentar trazer. Porque é isso que a gente quer. A gente quer que negocie, que trate. Porque, assim, ó, o professor, para nós, a gente não quer estar numa greve. A gente vê a única solução, infelizmente. Até porque para vocês, profissionais, também tem um prejuízo ali, porque Com depois vocês vão ter certeza. que repor essas aulas, Sim. essas horas, né? É a questão Então é complicado. A gente está trabalhando basicamente em dobro. A gente está direto, desde que foi instaurada a questão da greve, a gente está na rua direto, questão do combustível, está direto indo nas escolas, então a gente não está parada. Sim. Alguns pensam que, não, você está de férias. A gente não está. A gente está ali, a gente vai ter que repor isso. É descontado. Então, assim, são pontos que mas a gente vê necessário a luta. Não tem como conquistar algo sem luta. Essa é a verdade. Exato. Então, é algo que a gente precisa ter, e a gente chama a sociedade para que venha atrás, se esclareça também, porque vem muitas coisas que são inverdades, porque a categoria está tentando negociar. O governador o secretário somem e não mostram a cara para tentar negociar, esclarecer, ter um plano mínimo para a educação catarinense, que é isso que esse governo atual coloca. Não tem plano para a educação. Não é dizer que vai investir projetos no superior se não investe na base. Se tu não tem uma estruturação na base, como é que tu vai querer colocar algo ali em cima? Então, assim, hoje a base catarinense está sucateada. Engraçado que o governador, quando vai fazer propaganda da educação catarinense, ele vai numa escola pública em Florianópolis. Ele não vai na estadual, porque na estadual está sucateado. Então, são pontos que a gente precisa refletir enquanto sociedade. Socialmente, a gente vai ser batido demais? Sim, mas a gente vê que é necessário. A gente não tem medo disso, porque eu sei que eu estou lutando por uma dignidade na carreira. Porque um professor valorizado, ele tende a ter um melhor trabalho desenvolvido. Ele tende a ter. Claro. Não é apenas simplesmente por um salário, é por uma dignidade. É que falta muito tempo na questão de como se tratar a educação nesse contexto. Exato. Professor Jalmiro, o senhor como coordenador do Sint, a gente pode falar em número de adesão aqui na nossa região, no nosso estado, como é que está? Então, Lino, nós, quando deflagrada a greve ali no dia 4 de abril, nós temos uma adesão, né, e isso vem numa crescente, na verdade, porque greve não é uma coisa que você pode dizer assim, todo mundo entra no momento, né, é um movimento que às vezes vai se construindo, né, começa com 30%, né, e hoje o movimento está crescendo. Por conta do quê, Lino? Por conta de muitas vezes essa falta, então, de compromisso, né, do governador, de vir e, no mínimo, negociar com a gente. Né? O magistério catarinense está com uma sobrecarga pedagógica, né? E isso tem influenciado diretamente nos nossos resultados. Né? Então, assim, eu vejo que nós, a todo momento, né, temos tentado negociar com ele, chamando para que chame o nosso sindicato. A greve não é do sindicato, como ele coloca, né? Se fosse só a greve, os sindicalistas que fizessem greve, nós do Sint, nós teríamos dezenas só de pessoas. Nós temos milhares de pessoas, Lino, de professores e professoras, né, que estão descontentes com o atual momento do magistério. Então, a greve, ela não é do Sint enquanto sindicato. Nós, enquanto sindicato, ajudamos a organizar as pautas da categoria. Mas nós não fizemos greve, né? Não é nós somos os únicos responsáveis. Quem é responsável é a categoria. Então, nesse sentido, quando ele vem a público com um tom assim, Lino, até ameaçador, eu quero dizer aqui para a nossa regional e para os professores de que a greve é um direito constitucional de todo trabalhador e de toda trabalhadora. Né? Então, ele vem ameaçar, por exemplo, com desconto de falta injustificada. Quando um trabalhador, e no caso nós professores estamos em greve, não é falta injustificada, são faltas de greve.
até porque as greves que a gente já fez, nós tivemos muita responsabilidade de repor esses dias, porque o nosso aluno, porque os nossos pais merecem o respeito e a gente tem tido muito respeito com relação a eles. Então, a reposição é um compromisso nosso dos dias que a gente vai ficar parado. Então, eu quero alertar de que o governador está incorrendo numa falta grave, né, de ameaçar de que o professor que está em greve ele vai ter falta injustificada. Na verdade, são faltas de greve que poderão ser repostas depois. Então, na nossa regional está em torno disso, em torno de 30%, com a expectativa de aumentar, né? Até porque no dia 30, eu não quero aproveitar esse espaço e já fazer uma chamada aos nossos professores e professoras. Dia 30, que é amanhã, a gente vai fazer um grande ato em Florianópolis, começando às 14, no Centro-Sul, onde a gente vai mostrar a nossa força e a nossa indignação ao governador de que não é o Cinti que está fazendo greve, é o magistério de Santa Catarina que está descontente com a atual situação. Então, amanhã, nós temos um grande ato em Florianópolis, às 14 horas, né, no Centro-Sul, para mostrar a nossa força, com um ônibus da regional saindo aqui de Presidente Getúlio às 6 horas. 6 da manhã. Isso, 6 da manhã. Perfeito. O nosso tempo se esgotou, mas eu quero agradecê-los por terem trazido essas informações tão importantes, tanto para os professores que nos ouvem, para os alunos, para os pais dos alunos. E amanhã, então, a gente espera que vocês voltem com boas notícias ou com boas perspectivas. E é sempre um prazer receber professores aqui no nosso jornalismo. As portas estão sempre abertas. Quero agradecer ao professor David, professor Jalmir, muito obrigado. E a gente torce para que se resolva essa situação, porque os pais precisam aí dos seus alunos indo à escola, precisam de uma educação de qualidade, mas acima de tudo a gente precisa dessa categoria valorizada. Eu acho que aí é que está a principal questão. A categoria precisa estar valorizada para que os alunos tenham ali uma educação de mais qualidade, né? Educação como um todo, né, Lino? Exato. Eu quero agradecê-los, uma pena que o nosso tempo terminou, mas tendo novas informações, a gente tem aqui o espaço sempre aberto. Obrigado, Lino. Para você ouvir essa entrevista novamente, acesse o demaisnews.fm.br e agora